Cara, por incrível que pareça, muita gente ainda é deportado na hora de fazer a imigração na Europa por não saber alguns detalhes. O que é preciso para entrar na Europa em 2024? É sobre isso que vou falar nesse vídeo. Olá, eu me chamo Bruno Rocha, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de te falar tudo que você precisa saber para entrar na Europa em 2024, eu quero te dizer uma coisa. Eu fiz a imigração em Portugal 2 dias atrás, estou aqui agora na Holanda, em Amsterdã. Fala galera, estou fazendo esse vídeo aqui para dizer para vocês que deu tudo certo passar na imigração. Eu estou aqui agora aguardando para ir para Amsterdã. A galera da imigração não perguntou muita coisa, foi muito rápido. E eles já carimbaram o passaporte e mandaram eu entrar. E nem tudo que eles perguntaram pra mim lá na imigração em Portugal vão te perguntar. Não é uma regra geral que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas se você tiver tudo que eu vou te falar aqui, cara, a chance de você ser deportado é quase que zero. Então bora lá pro conteúdo. Além do passaporte brasileiro, você precisa ter a passagem de ida e volta, porque você só pode ficar 3 meses na Europa como turista. E uma da garantia que você vai voltar é ter a passagem de volta para o Brasil. Outra coisa que eu te recomendo ter também muito é uma reserva de hotel, porque você está entrando como turista na Europa, você precisa ficar em algum lugar, né? Se você não tiver nenhum amigo, nada, você precisa ter uma reserva ali para apresentar para eles. Olha, eu vou ficar em tal hotel. Cara, uma outra coisa que eles podem te perguntar, perguntaram para mim da primeira vez em 2016 que eu vim para a Europa, e graças a Deus eu estava preparado, e vale a pena você também ter isso, que é uma quantia de dinheiro na sua conta. Dependendo do país que você vai, é necessário ter 35 euros para cada dia que você vai ficar naquele país. 35 euros para um país que é considerado caro como a Holanda, eles pedem essa quantia. Uma coisa que nunca me pediram, mas eu sempre tive comigo, é um seguro de viagem, porque já ouvi boatos de colegas, de pessoas que eu conheci aqui na Europa que tiveram que apresentar esse seguro de viagem. Então, eu te aconselho a ter também um seguro de viagem. Cara, não custa tão caro para você que está vindo para a Europa. Muitos que vão ver esse vídeo talvez está vindo para morar mesmo na Europa, assim como eu vim. Outros estão vindo para passear. Mas, cara, para evitar a fadiga, vale ter esse seguro viagem. Se eu não me engano, você vai encontrar algum seguro de viagem que custe entre 500 e 600 euros, né, incluído também a perda de bagagem. Se acontecer alguma coisa aí com a sua bagagem na viagem, eles também cobrem. Mas, cara, dá uma olhada em qual site você vai comprar também, para você não ter dor de cabeça. Eu comprei uma vez na 123 Milha e tive um problema com a minha bagagem que foi perdida em 2021. Eu entrei em contato com eles, até hoje eles não me pagaram meu prejuízo. Exigiram um tanto de coisa lá que nem estava no contrato, eu acabei deixando, porque a empresa aérea assumiu a responsabilidade e eu acabei recebendo e não saindo no prejuízo. Mas dê uma olhada em qual site você vai comprar esse seguro viagem. Agora, um detalhe que muitas pessoas, principalmente aquelas que estão vindo com a intenção de morar na Europa, não se atentam. Cara, se você está vindo como turista, por exemplo, para a Holanda, dê uma pesquisada quais são os pontos turísticos do país. Por exemplo, aqui em Amsterdã tem vários museus, várias coisas. Dê uma pesquisada para que, se lá na imigração eles te perguntar qual os pontos turísticos você vai visitar, você pelo menos saber quais pontos turísticos tem ali naquele lugar que você está indo. Porque acontece também. Isso já aconteceu comigo da primeira vez que eu vim. Um outro ponto que precisa se atentar também, poucas pessoas se atentam, é a questão da aparência. Cara, a aparência comunica muita coisa e conta muita coisa sim. Você chegar ali com a roupa nova, um visual bom, cabelinho cortado, na régua, vai te ajudar bastante. E também não faz muito sentido você estar lá na imigração para viajar, ter dinheiro para comprar a sua passagem, hospedagem e tudo, e não ter dinheiro para comprar uma roupa. Isso pode não fazer muito sentido pro policial ali na hora e eles começar a te perguntar mais coisas e te pedir mais coisas, entende? Então, você estando com uma aparência boa, evita deles te fazer muita pergunta. Cara, e é basicamente isso que precisa para passar ali na imigração. Mas como eu falei, não é uma regra geral, pode ser que aconteça de você ainda não passar, mas a chance, eu arrisco dizer que é 99% a chance de você passar, tendo tudo isso que eu falei. E depende muito do país que você está indo. Eu aconselho você tentar fazer imigração sempre em Portugal ou na Espanha. Por exemplo, eu estava vindo direto para a Holanda agora. Eu não fiz a imigração direto na Holanda, eu preferi fazer direto em Portugal. Fica mais fácil do que você fazer no próprio país que você vai visitar ou morar, entende? E um outro detalhe é, se você tem um amigo europeu ou um brasileiro que tem cidadania europeia, peça para ele fazer uma carta convite,
que daí você não vai precisar de ter muito das coisas que eu te falei aqui. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, tenha dado uma clareada aí na sua mente em relação à entrada na Europa. E se você não é inscrito nesse canal, eu te peço que se inscreva, porque eu vou estar trazendo muito conteúdo em relação à Europa, curiosidade, como é a vida de um imigrante aqui. Dessa vez que eu vim, eu vou passar uma temporada aqui na Holanda, outra temporada na Espanha, então vai ter muita coisa aí que eu vou estar mostrando. E se você quiser ver tudo mais detalhado, me siga no Instagram, Bruno Rocha pelo Mundo. Lá eu vou estar mostrando minha rotina nos stories. Segue lá e qualquer coisa manda um direct que eu vou estar respondendo todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.